Turma, vamos para mais uma aula de história, né? Então nós vamos ler um texto, né, que vai falar sobre o trabalho, que fala sobre o trabalho no engenho de açúcar, que também é o tema da nossa aula, né? O título da nossa aula. Então vamos lá. O trabalho no engenho de açúcar. Nos séculos 16 e 17, os engenhos de açúcar eram a principal fonte de riquezas da América Portuguesa, Brasil colônia. Cidades como Olinda, Recife, Pernambuco e Salvador, Bahia, enriqueceram com a produção e exportação de açúcar realizada com o uso de trabalho escravo. O engenho era formado geralmente pela Casa Grande, pela senzala e pelo canavial. Nele também poderia existir capela e até cemitério. Na Casa Grande morava o senhor proprietário com sua família e na senzala os escravizados. Muitos escravizados trabalhavam até 18 horas por dia. Havia trabalhos que também eram feitos por homens livres, como a limpeza do solo, o corte de lenha e o transporte da produção. Então, esse texto foi um resumo, né, uma síntese das características do trabalho no engenho de açúcar. Os engenhos de açúcar, né, ficaram famosos na história do Brasil, né, pois, né, a produção do açúcar e a sua exportação para o mercado internacional, né, para o mercado europeu, né, essa produção do açúcar aqui na América Portuguesa foi a principal, né, atividade econômica, né, no século XVI e XVII na América Portuguesa, né, Brasil colônia, né? Brasil colônia por quê? Porque o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil não existia ainda como país, né? Então, por isso que se diz América Portuguesa, né? Pois os portugueses que dominavam, né, o território brasileiro, né? O território brasileiro fazia parte da colônia de Portugal, do Império Português. Então, estava submetido, né, à administração da coroa portuguesa, né, de Portugal. Então, o próprio texto diz, ó, nos séculos 16 e 17, os engenhos de açúcar eram a principal fonte de riqueza da América Portuguesa, Brasil colônia. Por quê? Porque o açúcar, por essa época, né, ele era um produto muito valorizado, né, da Europa, né, no mercado europeu. Então, né, como que ele era um produto muito valorizado no mercado europeu, a América Portuguesa, né, principalmente na região do Nordeste brasileiro, né, foi uma das principais, né, produtoras, né, mundial, né, do açúcar que era consumido na Europa. E aí, né, o texto diz ainda, cidades como Olinda, Recife, que se encontra em Pernambuco, né, e Salvador, que se localiza na Bahia, enriqueceram com a produção e exportação de açúcar, né? Mas quem enriqueceu ainda mais, né, foram os proprietários dos engenhos de açúcar, né, os comerciantes que faziam o comércio, né, que transportavam o açúcar da América Portuguesa para Portugal, né, e os próprios comerciantes europeus, né, que distribuíam esse açúcar pela Europa, né. Então, e também, né, os banqueiros que emprestavam dinheiro para os proprietários de açúcar construir os engenhos, né, e os traficantes de escravos, né. Então, né, como que eu já falei, a produção, e o texto também fala, né, exportação, né, do açúcar, né, a produção do açúcar, exportação para o mercado europeu via Portugal, foi, né, essa produção de açúcar, nos engenhos de açúcar, foi a principal atividade econômica no século XVI e XVII na América Portuguesa. E esse trabalho, né, que se exercia no engenho de açúcar para a produção de açúcar, era o trabalho escravo. E quem realizava o trabalho escravo? Eram os escravizados negros africanos. Eram pessoas, né, do continente africano, né, da África, né, e lá mesmo, né, no continente africano, eles já eram escravizados, né, e vendidos ou trocados com os traficantes, né, de escravos, né, e esses traficantes de escravos transportavam, né, essas pessoas na condição de escravizados, né, nos navios negreiros, né, do continente africano, pelo Oceano Atlântico até, né, a América Portuguesa para trabalhar
a grande maioria, na enorme maioria, dos engenhos de açúcar por essa época, né? Principalmente no século XVII. Então, né, a base do trabalho no engenho de açúcar era o trabalho escravo realizado pelos escravizados negros africanos. E o próprio texto diz, né, muitos escravizados trabalhavam até 18 horas por dia, né? O que quer dizer que os trabalhos mais pesados ficavam por conta desses trabalhadores escravizados, né? E também esses trabalhadores escravizados negros africanos, eles eram a maioria no engenho de açúcar, né? O texto também diz ali que havia trabalhos que também eram feitos por homens livres, como a limpeza do solo, o corte de lenha e o transporte da produção, né? Mas não só isso, né? Esses homens livres realizavam trabalhos, né, que eram, né, associados a uma maior especialização, né? Vamos dizer assim, uma maior profissionalização, né? Então esses homens livres também eram feitores, né? Eram mestres de açúcar e eram artesãos, né? E também esses homens livres, né? Eles eram compostos por indígenas, né? Negros libertos, né? Negros alforriados, né? Que quer dizer, né? Isto é, que negros que ganhavam sua liberdade através das cartas de alforria, e também esses homens livres eram compostos por portugueses e seus descendentes, né? O engenho era formado geralmente pela Casa Grande, pela senzala e pelo canavial, né? Então, nele também poderia existir capela e até cemitério. Então, o engenho geralmente era formado, né, pela Casa Grande, pela senzala e pelo canavial. Porém, existia engenhos que não possuíam o canavial. Então, o proprietário do engenho, né, o senhor de engenho, comprava cana dos lavradores que possuíam esse canavial, né? E essa cana era transportada desse canavial para o engenho, né, e daí para a produção de açúcar. Porém, né, existiam engenhos que tinham canavial, né? O canavial ficava próximo do engenho, né? Se não ficava próximo, provavelmente não ficava muito longe, né? Na Casa Grande morava o senhor proprietário com sua família, né? O senhor, né, o proprietário do engenho, né? O senhor de engenho e, por consequência, o senhor de escravos, né? O proprietário de escravos. Ele morava na Casa Grande, né? Que era uma moradia que ficou com esse nome, né? Devido a ser uma casa, praticamente uma mansão, né? No engenho, né? Que a mansão do proprietário do engenho, o senhor de engenho, né? Ele morava aí com sua família e agregados. E na senzala, né, moravam os escravizados. A senzala era uma habitação precária onde os escravizados dormiam, né? Então, né, esse foi o texto, né, foi um resumo, né, uma síntese das características do trabalho no engenho de açúcar, né? Então, para reforçar, né, novamente, a produção de açúcar foi a principal, né, atividade econômica nos séculos XVI e XVII na América Portuguesa, né? E esse açúcar era produzido nos engenhos de açúcar, né? Principalmente no Nordeste brasileiro, né? E a grande parte dele, né? A esmagadora parte dele era exportada para o mercado internacional, diga-se mercado europeu, né? Através de Portugal. E a base desse trabalho no engenho de açúcar, apesar dos homens livres também, de alguns homens livres trabalharem no engenho de açúcar, a base dele era o trabalho escravo, pois a maioria, né, dos trabalhadores eram escravizados negros africanos e também era esses trabalhadores que faziam a maior parte do trabalho no engenho de açúcar.